Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que delícia nós estarmos aqui para aprendermos, para meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre influenciadores. E para isso eu gostaria de meditar na história do rei Joás. Quem foi o rei Joás? O rei Joás nasceu por volta de 830 a.C., foi quando se passa essa história. Nós tínhamos o reino do norte, que era o reino de Israel, e tínhamos o reino do sul, o reino de Judá. No reino do norte, nós tínhamos aquela rainha Jezabel, casada com Acabe, vocês estão lembrados? Que coisa terrível que aquela mulher fazia e fez, né? Ela é adoradora de Baal. Só que ela tem uma filha chamada Atália. E essa Atália, né, filha da Jezabel do reino do norte de Israel, ela se casa com Jorão, que era do reino do sul, reino de Judá. Então há uma aliança por parentesco entre eles. Acontece que Jorão morre. E o seu filho, né, o filho de Atália com Jorão, chamado Acasias, ele assume o trono. Mas ele é rei só durante um ano, porque ele morre também. E daí quem passa a assumir é a Atália, ela se torna rainha. Mas aquela perversidade da mãe dela, né, ela herdou no seu coração aquela idolatria. E ela mata todos os seus netos, esse é o plano dela. Ela quer matar, quando ela vê que, né, o filho morreu, Acasias, então ela mata os netos, porque ela quer continuar a rainha. Mas o que acontece, que Deus levanta, né, Deus tem uma sensibilidade para uma tia, né, de Joás, chamada Jeozabeate, era filha do rei, ela pega então Joás e esconde Joás no templo. O sacerdote chamado Joaida era esposo da Jeozabeate. E ele então fica lá no templo durante 7 anos. Ele devia ser um bebezinho, né? Quando ele tem 7 anos, conta-se que Joás é entronizado rei. Ele começa a reinar em Jerusalém. E nisso, quando a Atália fica sabendo, vê que isso está acontecendo, ela fica muito brava. E eles matam, então, a Atália. E Joás, então, com 7 anos, se torna rei. Mas ele tem o sacerdote Joaida do seu lado. E conta-se que lá em 2 Crônicas 23, versículo 16, que Joaida fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para eles serem povo de Deus. E eles fazem uma reforma tremenda no templo, né? E Joás está ali, uma criança, vai crescendo, observando, né, aquilo lá acontecendo. E conta-se que o povo todo se alegrou e ficou tranquilo, teve alegria, teve paz, quando nós estamos na vontade de Deus. A ideia de Atália era acabar com o reino de Judá, com o reino do sul. Mas Deus é soberano. Deus não permitiu. O plano de Deus jamais será frustrado. Deus tinha um plano e nada tem autoridade sobre o projeto que Deus tem para as nossas vidas. E então ele deu sensibilidade, ousadia, né, para a tia de Joás, para que ela o escondesse. E o que acontece então é que aquele menino cresce e isso é muito bom, está acontecendo coisas muito boas, e conta-se lá em capítulo 24 de 2 Crônicas, versículo 2, que Joás fez o que era reto perante o Senhor. Durante todos os dias do sacerdote Joaida, influenciado por Joaida, ele fez o que era reto. Mas Joaida morre, o povo fica muito triste, ele é enterrado na cidade de Davi, ele é enterrado com os reis, porque ele tinha feito muito bem para o povo. Então o povo o considera muito. E Joás, então, agora já mocinho, ele começa a ter amizade com os príncipes daquele reino.
E os príncipes começam a direcioná-lo para a idolatria novamente. E ele vai para a idolatria. Mas Deus é maravilhoso, Ele dá oportunidade, Ele vai mandando pessoas para falar ao nosso coração. A gente precisa ficar atento, sermos sensíveis à voz de Deus. Deus manda profetas para falar com Joás, com o rei Joás, né? Manda inclusive Zacarias, o filho do sacerdote Joaida que tinha morrido, ele manda para falar, olha, muda de vida, não faz isso não, olha o que você está fazendo, né? O Espírito de Deus se apodera de Zacarias e fala a palavra, né, de transformação, de mudança, de admoestação para Joás. Mas o rei Joás, ele não se lembrou da beneficência de que Joaida, pai de Zacarias, lhe fizera e matou o profeta Zacarias. Olha só, está lá em 2 Crônicas 24, 22. Que coisa mais triste, mas o juízo de Deus, ele vem sobre Joás. Os Círios machucam Joás, né? Ferem Joás. E daí os próprios servos terminam de matar Joás, porque estavam muito indignados com o que Joás tinha feito com Zacarias, filho de Joaida. Olha só, o que eu aprendo dessa história, né? Algumas coisas, né? O plano de Deus jamais será frustrado. Temos que estar atentos à voz de Deus. Deus dá oportunidades, Deus fala através da sua palavra, através de pessoas, né? E a gente tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Mas eu aprendo o quanto é importante referenciais, pessoas, né, próximas de nós. E a gente tem que ficar atento, porque pessoas, a melhor amizade, a melhor atividade, melhores alianças que a gente faz, são aquelas que nos levam mais perto de Deus e da vontade dEle. Nós temos que tomar cuidado com quem a gente se aproxima e deixa se aproximar de nós. E a pergunta para mim e para você, você tem um Joaida, um referencial na sua vida? Você tem sido um referencial na vida de alguém? Nós estamos vivendo momentos de muitos influenciadores digitais, né? Os tais de influencer, né? É no Instagram, é no TikTok, é no YouTube, é no Facebook, né? Pessoas que, assim, gravam áudio, vídeos bem editados, né? Pessoas que têm uma boa oratória, uma boa presença, que é cativante e começam a influenciar estilo de vida, o que come, o que bebe, onde vai passear, começa a influenciar a beleza, a moda, né? E essas pessoas começam a tomar algumas posições difíceis, porque elas começam a opinar sobre tudo. Não vou citar nomes aqui, mas, sabe, eu sei que alguns nomes devem estar vindo aí na sua cabeça, porque começa a opinar sobre política, sobre saúde, sobre costumes, sobre consumo, mesmo temas controversos, que a pessoa não tem capacidade, ela não tem formação para isso, ela não tem conhecimento, e ela vai falando. Isso vai influenciando crianças, adolescentes, adultos, não só do ponto de vista de costumes, de consumo, mas também do ponto de vista espiritual. Nós temos muitas pessoas, né, falando da palavra sem conhecer a palavra profundamente, colocando suas próprias ideias num relativismo assim assustador, porque a palavra é o absoluto de Deus, né? É inegociável. E essas pessoas vão falando. E a gente lembra daí daquele texto, né, daquele aviso, daquela profecia que Paulo coloca lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você já pensou quantas pessoas estão influenciando e muitos, a grande maioria, né, quer ouvir aquilo que faz bem para o ouvido dele, né, que ele tem interesse em ouvir.
né? Então, aquelas pessoas que falam que o outro quer ouvir, né? Que concordam com os seus desejos, com as suas vontades, né? Esses têm altíssima, muitas vezes, audiência. São falsos mestres. E a gente tem visto tanta coisa feia acontecer, não é verdade? Pessoas que, usando a palavra, semeiam dúvidas no coração das pessoas que assistem, piadas com o sagrado. Então, muitas coisas vão acontecendo e o povo vai definindo qualidade pela popularidade, o que é altamente questionável. E daí você vai ver a vida pessoal desses influencers, né, digital, e você vai ver que há desajuste, são pessoas infelizes, pessoas fúteis, pessoas muitas vezes vaidosas, né? Mas nós queremos lembrar que nós temos excelentes influenciadores, excelentes preletores. Também não vou citar nome, mas você sabe. Teólogos, né, que estão nas redes sociais, cuja palavra é inegociável. E lá em 1 Tessalonicenses 5:21, fala para mim e para você: julgai, examinai todas as coisas e retém o que é bom. Que Deus nos dê discernimento, a mim e a você, para nós examinarmos o que está rolando por aí e realmente sermos criteriosos naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente divulga, né? Naquilo que a gente divulga, porque muitas vezes são coisas que estão penetrando nos nossos lares, conceitos, valores, totalmente contrários à palavra de Deus, coisa que Deus abomina. Então, que nós possamos ser seletivos naquilo que a gente divulga. Olha bem, assiste bem antes de divulgar alguma coisa. Tem muita fake news, tem muita mentira, né? Usando a palavra. As pessoas que nós seguimos, né, vamos cuidar, né, para sermos bem influenciados, para estarmos mais perto da vontade de Deus, da sua verdade. Ao mesmo tempo, todos nós, você e eu, de uma certa forma, somos influenciadores do ambiente que nós frequentamos. Será que eu e você temos sido bons influenciadores na vida dos nossos filhos, sobrinhos, netos, familiares, vizinhos? Será que nós temos sido bons influenciadores? Você pode dizer, mas eu nem tenho Instagram, eu tenho poucos seguidores, mas todos nós podemos influenciar. Tem muitas pessoas precisando serem ouvidas, pessoas que estão precisando de amor, um ouvido que não traga, sem julgamento, né? Sem apontar o dedo. Como está cheio de pessoas aí precisando tanto de alguém que fale da palavra, que seja influenciador no bom sentido, no sentido que Deus quer, que seja aprovado na palavra de Deus, ou que possa sugerir a conselheiros, mensagens, né? E principalmente, você e eu podemos e devemos orar um pelos outros, né? A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. Como é gostoso você estar orando por uma pessoa, né? Hoje aconteceu isso comigo, eu orei tanto por uma pessoa logo que eu acordei. E daí a pouco, né, dali umas 2, 3 horas, eu recebi um recadinho dizendo que ela estava bem, que ela estava melhor. Isso aí enche o coração da gente de alegria. Assim nós podemos e devemos influenciar, falando das pessoas para o Senhor, pedindo a Ele a sua misericórdia, o seu tratamento, a sua cura emocional, física, espiritual. Amém? Que eu e você possamos ter uma vida que influencia a outra, com alegria, com otimismo, né? Com a palavra que traz esperança, com a visão da eternidade, que eu e você possamos fazer isso. Amém? Eu queria que você pensasse nisso. Quem tem me influenciado? Quem que eu tenho divulgado para influenciar outras pessoas? A quem eu tenho influenciado? Que Deus trate do meu e do seu coração.
e que nós possamos fazer diferença nesse mundo tão carente de pessoas que influenciam. Que nós possamos ser Joaitas, né, influenciando adequadamente como ele influenciou o rei Joás. E que jamais a gente leve as pessoas para um caminho que desagrade a Deus. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.